Falando em confiança, o índice de confiança do empresário industrial do Rio Grande do Norte caiu de 48,7% para 45,2% em dezembro. Na verdade, saiu 45,2 pontos em dezembro. Isso significa que os empresários estão mais pessimistas em relação à economia. Para eles, as condições atuais do país, do Rio Grande do Norte e da própria empresa pioraram em comparação com os últimos 6 meses. Para falar sobre essa situação e as perspectivas para 2017, eu recebo aqui o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles. Bom dia, presidente. Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia RN. Telespectador de NTTV. 6 meses, inclusive, é um período aí que as coisas na avaliação dessa pesquisa aí, o que essa pesquisa mostra, pioraram bastante. Concentração, entrou mudança de governo, mudança de política econômica e tal. Na avaliação de vocês, não foi suficiente para dar uma perspectiva um pouco melhor para o finalzinho desse ano, próximo ano também? Murilo, o que nos preocupa é essa instabilidade. A instabilidade deixa o empresário apreensivo, inclusive com seus planejamentos. Você sabe, final de ano já é para você planejar tudo que vai acontecer em 2016, 2017. E nesse momento, o ambiente, essa ambiência não é favorável. Você imagina, troca o governo tentando fazer algumas reformas, mas já cai no seu colo a possibilidade dele não ser mais o governo, quer dizer, dele ser empichado. Então, essa Operação Lava Jato isso, continua então essas denúncias, essas perspectivas não são boas. E o empresário, ele precisa se planejar. E claro que esse índice é uma coisa que a gente faz há algum tempo, e inclusive faz com as perspectivas do futuro. Você vê que na pesquisa saiu os próximos 6 meses é também de baixa. Então, nós tivemos o ano passado, no ano de 2015, um número bastante baixo, né, que a gente teve o ano passado, esse número era 36, tá certo? 36 pontos percentuais. Agora, há um empresário, ele responde uma pesquisa dessa, mas ele fica no fundo torcendo para que as coisas melhorem, para que ele possa produzir e gerar riqueza para esse país. Ele fica torcendo para estar mais pessimista do que a realidade, mas pelo que está acontecendo até agora, está batendo, né? Não é só pessimismo, não é só medo, não. É realmente não ter plena certeza do que vai acontecer. Porque quando está mais ou menos, ele diz que vai melhorar. Mas quando ele vê essa não expectativa ser boa, ele simplesmente vai dizer que não acredita. A gente tem um gráfico aqui, né, preparado para exemplificar, para explicar melhor essa pesquisa. Você vai acompanhar aqui com a gente. Você tem aí esse gráfico em azul, é 2015, essa linha em azul, que tem aí os altos e baixos em azul 2015, e 2016 em vermelho. Eu queria aqui que o presidente fosse explicando para a gente índice de confiança do empresário industrial em pontos. A gente chegou a ter uma confiança um pouquinho maior ali em setembro, é isso, Você imagina que o governo assumiu, tá certo? Esse novo governo assumiu. Aquela esperança da mudança. Então, exatamente, quer dizer, o governo anterior não gerava, você pode olhar pelo próprio gráfico, ele vem lá embaixo e vai subir. 2015 era razoavelmente estável. Isso, exatamente, mas diante dos cenários que foram acontecendo, o empresário, ele simplesmente, ele joga a toalha, porque nesse momento onde ele cria essa expectativa de aumento, ele quando vê essas denúncias, essas delações que estão acontecendo, que o governo pode mudar amanhã. Então isso é ruim até o mercado se acalmar, ele foi já para o seu planejamento, foi para o espaço. Planejamento foi para o espaço, ou seja, ninguém sabe como ou quanto gastar, em que investir, em que área investir, o que fazer, maquinário comprar em 2017. Murilo, na prática, ninguém tem certeza disso. Nesse momento dessa instabilidade, você vê o próprio mercado internacional tem recursos, tem dinheiro para investir no Brasil, mas a confiança, o nome é bem claro, a confiança no mercado é baixa. Então isso não vai acontecer. Ou seja, o dinheiro não está chegando. Não está chegando, você não tem a dúvida. Agora, só para explicar, gente, o que você tem a ver com a indústria? Todo mundo tem muito a ver com a indústria, porque a indústria também movimenta e movimenta muito a economia. Quando a indústria investe menos ou se segura para investir, esses recursos internacionais não vêm para cá para financiar uma progressão do desenvolvimento da indústria, você também tem menos empregos, né, presidente? Menos empregos, menos renda, menos compra, menos produção industrial também. É uma cadeia que não está funcionando como deveria. Murilo, esse momento é de grande preocupação, porque assim, o emprego, ele faz essa mola, esse movimento que você fala aí, ele é completo. Você imaginar que no Brasil hoje tem mais de 12 milhões de desempregados.
Ora, 12 milhões de desempregados, isso é um número histórico do Brasil, esse número de 12 milhões. No Rio Grande do Norte, nós somos 217 mil pessoas desempregadas. Pra você ter uma ideia, o índice do Brasil dá em torno de 11,5, se não me engano. Mas no Rio Grande do Norte é 14,5. O Rio Grande do Norte tem quase a liderança desse campeonato do desemprego. Isso nos preocupa aí como dirigente, como empresário e como cidadão. Ora, se você não tem emprego, você piora as condições de saúde, você piora as condições de segurança, você piora as condições de crescimento econômico. Então, tudo piora. Eu digo a você, nesse período que o Brasil passa por essas mudanças, por essas reformas, a gente precisa haver um desempenho nacional, um clamor nacional pelo emprego. A Federação das Indústrias tem estado preocupada com isso, inclusive fazendo a discussão desse assunto, porque a gente simplesmente, o governo não pode trazer um pacote de vantagem ou de benefício. Que foi anunciado ontem, por exemplo, o uso do FGTS para quitação de dívidas, o Ministério da Fazenda saiu anunciando várias medidas para incentivar consumo e talvez reequilibrar as contas das famílias. Mas isso vai adiantar, presidente? Mas olha só, Murilo, se você faz isso combinado com o setor produtivo, fica muito mais fácil. Indústrias não foram ouvidas. Não foram ouvidas. Eu digo a você o seguinte, na hora que você tem diminuir 10% da multa rescisória do FGTS, isso já acontecia anteriormente, depois esse 10% foi incorporado à rescisão, mas claro que é bem-vindo uma redução de 10%. Até porque nem ficava com o trabalhador, nem ficava com o empresário, ficava com o governo. Então o governo está abrindo mão disso. Na hora que o governo baixa os juros, mas não se baixa juro por decreto, se baixa pela oferta. Ora, se não tem confiança, o índice que a gente falou de confiança, como é que os mesmo bancos... com juros mais baixos... Os bancos não vão ter não vão essa emprestar oferta. dinheiro, a pessoa não vai conseguir crédito do mesmo jeito. Existe hoje no mundo 14 trilhões de dólares em juro negativo. Isso é dinheiro flutuante que precisa ser movimentado. Mas as empresas, instituições, preferem que esse dinheiro fique a juro negativo em mercados mais promissores do que trazer para o Brasil. Eu garanto a você que existe dinheiro no mercado internacional que podem se instalar aqui no Brasil, mas precisa ter esse índice de confiança. Eu conversei aqui com Amaro Salles, que é presidente da Federação das Indústrias no estado do Rio Grande do Norte, falando sobre essa queda na confiança provocada pela instabilidade política no Brasil, não é só instabilidade econômica, principalmente instabilidade política no Brasil. Presidente, muito obrigado pelo papo, um ótimo dia para o senhor. Ok, Moreira, muito obrigado.